Olá, turma. Espero que estejam todas e todos bem. Dentro da disciplina de Ética e Legislação, a gente trabalhou as temáticas de bioética, dos direitos humanos, da cultura de paz, dos tipos de preconceito, dentre outros temas, com o objetivo de construir um pensamento um pensamento que fundamente uma conduta ética diante da vida humana. E neste momento, nós nos encaminhamos para o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, que é o norteador dessas práticas do profissional, é o orientador, e para que esse código faça sentido, foi necessário que antes a gente construísse esse pano de fundo, esse pensamento e essas reflexões sobre uma conduta ética. Além disso, também falaremos brevemente aqui, logo no início, sobre o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, pois é importante que vocês conheçam o conselho que regula a profissão e vamos começar por ele. O Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia. No dia 29 de outubro de 1985, foi sancionada a Lei 7.394, que regula o exercício de técnico em radiologia. Nessa mesma data, nascia o sistema CONTER-CRTR. A norma foi efetivada pelo Decreto 92.790, em 17 de junho de 1986. O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia foi instalado em 4 de junho de 1987 em Brasília. Desde então, é a nossa função de manter a inscrição das pessoas e das empresas legalmente habilitadas para atuarem na radiologia, bem como a orientação de normatizar e fiscalizar o exercício das técnicas radiológicas no Brasil. Então, nessa última parte, a gente consegue ver os objetivos, a função do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, que é manter essa inscrição, né, das pessoas, dos profissionais, mas também das empresas que prestam serviços de radiologia e também regular, normatizar, fiscalizar, criar normas para o exercício da profissão. Um conselho, gente, é importante, pois ele, a partir do momento que fiscaliza, que orienta, que dispõe certas diretrizes, ele também protege a profissão. E nós é preciso, né, ressaltar esse papel protetor da profissão que os conselhos exercem em situações, por exemplo, de exercício irregular da profissão, que alguém esteja exercendo irregularmente. O conselho tem possibilidade de atuar. Então, é necessário que a gente reconheça, para além da fiscalização, é também uma forma de proteger uma conduta ética, técnica dentro da profissão. Bom, o próprio site do Conter disponibiliza aí a missão, a visão e os valores, e a missão diz que é regular o exercício da profissão das técnicas radiológicas por meio da normatização e da supervisão nos conselhos regionais. E a visão? Ser conhecido pela sociedade e pelos profissionais das técnicas radiológicas pela eficácia, integridade e credibilidade. Os valores são transparência, valorização profissional, busca pela excelência, credibilidade, ética profissional e respeito. Esse sistema conselhos, é composto pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, mas também pelos regionais, identificados nos estados como CRTR, né, que significa Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia. Então, um profissional que esteja atuando na Bahia está registrado no Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia da
da Bahia. Passando então ao Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, aqui existe uma resolução do Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia, resolução número 15, de 12 de dezembro de 2011, que diz que dispõe sobre a reformulação do Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. E dispondo sobre essa reformulação, está revogando aqui a resolução 6, de 31 de maio de 2006. É importante notarmos que ocorreu uma reformulação desse Código de Ética. As profissões e seus respectivos códigos de ética, códigos de conduta, elas felizmente não ficam estáticas ao longo do tempo. Então, as mudanças na sociedade vão acontecendo, as demandas éticas, os dilemas éticos, os problemas vão mudando e os códigos de ética são reformulados para tentar atender melhor às demandas daquele tempo. Então, essas reformulações são extremamente interessantes do ponto de vista da atualização profissional. E aí, nós vamos, nessa aula de hoje, chegar aí até uma parte do código, vamos terminá-lo depois, para que possa ser feita uma leitura e algumas considerações quando necessário. O preâmbulo do código diz que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia e relaciona direitos e deveres dos profissionais inscritos no sistema CONTER-CRTRs e das pessoas jurídicas correlatas. Então, está dizendo aqui que a função do código é essa, né, de relacionar os direitos e deveres tanto dos profissionais inscritos, né, quanto das pessoas jurídicas, que são as empresas que prestam serviços de técnicas radiológicas. Para o exercício da profissão de tecnólogo, técnico ou auxiliar de radiologia, impõe-se a inscrição no Conselho Regional da respectiva jurisdição. Para que se exerça a profissão, é necessário estar inscrito no Conselho Regional. Vai atuar na Bahia, está inscrito no Conselho Regional da Bahia. Vai atuar em outro estado, procurar inscrição em outro estado. Os preceitos deste Código de Ética se aplicam aos profissionais das técnicas radiológicas e auxiliares de radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades, especializações ou cargo exercido. Os conselhos e entidades integrantes da organização profissional são igualmente permeados pelos princípios e preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. Capítulo 1 é objeto da profissão do tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia, o disposto na Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto número 92.790, de 17 de junho de 1986, nas seguintes áreas. Então, objeto da profissão, né? Onde a profissão atua. Objeto de trabalho: radiologia no setor de diagnóstico médico, radioterápicas no setor de terapia médica, radioisotópicas no setor de radioisótopos, da medicina nuclear, radiologia industrial no setor industrial. Capítulo 2 são as normas fundamentais. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, devem respeitar integralmente a dignidade do cliente-paciente destinatário de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, sexo, idade, partido político, classe social e religião. Aqui nós vemos a materialização, em forma de um artigo, de toda essa discussão dos direitos humanos,
das liberdades que as pessoas têm, né, em relação à conduta de suas vidas, essa discussão que a gente construiu sobre o respeito à dignidade da vida humana está materializada aqui nesse artigo 2º. Continuando, o tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia, ele deve pautar sua vida observando na profissão e fora dela os mais rígidos princípios morais para a elevação de sua dignidade pessoal, de sua profissão e de toda a classe, exercendo sua atividade com zelo, probidade, decoro e lealdade na competição, em obediência aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e da legislação em vigor. Continuando, dedicar-se ao aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos técnicos, científicos e sua cultura geral, visando o bem-estar social. No artigo 3º, o tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia, no exercício de sua função profissional, complementarão a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres nas disposições da legislação especial ou geral em vigor no país. O alvo de toda a atenção do tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia é o cliente ou paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional. É vedado ao tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia aproveitar-se da função exercida para obter vantagem de caráter econômico ou político. Ao tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia é expressamente vedado fornecer ao cliente ou paciente informações não específicas de sua formação. O capítulo 4 dispõe sobre as relações com os colegas. Então, diz que é vedado proibido, né? Não é permitido ao tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia participar de qualquer ato de concorrência desleal contra os colegas, assumir emprego, cargo ou função de colega demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimento legítimo da categoria e da aplicação deste código, quando devidamente comprovado. Para explorar o que foi dito aqui, né, a gente precisa pensar o seguinte: vamos supor que algum profissional técnico em radiologia, ele esteja participando de um movimento em defesa da categoria profissional, ou ele esteja tomando a frente de uma situação para defender a aplicação deste código, ele verificou alguma situação que fere este código e está se manifestando, e por conta disso, em resposta, em represália a isso, essa pessoa é afastada ou demitida. E aí vem um colega e se aproveita da situação e assume esse emprego. Este código diz que isso não é algo permitido. A partir do momento em que se comprova devidamente que aquela pessoa ali foi afastada ou demitida por estar num movimento de defesa da categoria ou porque estava defendendo a aplicação do código. Então, diz que não é permitido se assumir um emprego dessa forma. Também não é permitido posicionar-se contrariamente a movimentos reivindicatórios da categoria com a finalidade de obter vantagens. Ser conivente ou manter-se omisso em situações de erros técnicos, infrações éticas e com exercício irregular ou ilegal da profissão. Então, o código diz que não é permitido ser conivente ou se omitir, por mais que não seja você que esteja praticando o erro técnico, a infração ética ou que esteja exercendo irregularmente, mas o código diz que quem é conivente ou omisso também assume aqui a responsabilidade diante dessa orientação. Compactuar de qualquer forma com irregularidades dentro do seu local de trabalho que venham em prejuízo à dignidade da profissão,
participar da formação profissional e de estágios irregulares, denegrir por quaisquer meios colegas de profissão, membros dirigentes ou associados das entidades representativas da categoria. Um parêntese, gente, esse código foi reformulado aí em 2011 e tem essa palavra denegrir. Tem um compromisso, né, de me posicionar de forma contrária em relação a essa palavra, apesar da gente perceber ainda um uso frequente, mas é uma palavra que muitos movimentos trabalham no alerta de que, em sua origem, denegrir significa tornar negro. E a partir do momento que se utiliza o denegrir para dizer de um ato de difamação, por exemplo, a gente pode trocar por esse termo, a gente está colocando denegrir como se fosse algo ruim, né? Então, torna-se uma palavra de origem racista. Portanto, né, fechando parênteses aqui por essa observação, por conta do compromisso que eu tenho de me posicionar em relação a isso. Então, pensando aqui em difamar, né? Difamar por quaisquer meios, colegas de profissão, membros dirigentes ou associados das entidades representativas da categoria. fazer comentários que sejam difamatórios, ou para colegas de profissão, ou para outras pessoas que representem a categoria, né? Para entidades representativas aí da categoria. Retornando o parênteses do denegrir, gente, eu compreendo, repetindo, que o código foi escrito em 2011 e que certos questionamentos são mais recentes. Esse eu acredito, por exemplo, que seja um desses questionamentos, né, esses questionamentos do uso das palavras. Então, nós estamos aqui olhando a palavra com outros olhos, mas eu compreendo que ela foi escrita com essa intenção de dizer de atos difamatórios. Vamos continuar. Abandonar ou não comparecer ao trabalho onde exerce atividade profissional sem motivo plenamente justificado. Capítulo 5 diz da relação com alunos estagiários. No contexto da relação com alunos estagiários, é dever do tecnólogo e ou técnico em radiologia. Vamos lá aos deveres. Quando na função de docente, coordenador de curso, orientador ou supervisor de estágios, esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidos neste código. Então, um estudante que esteja em situação de estágio, ele deve ser cobrado, né, pelo seu professor, pelo seu supervisor, que ele observe os princípios do código de ética, já que ele está inserido, mesmo como estagiário, dentro dessa profissão, precisa compreender e respeitar esse código. Também são deveres assumir a devida responsabilidade no acompanhamento e orientação de estagiários, quando na função de orientador, supervisor de estágios ou preceptor. Contribuir para a formação técnico, científica e ética do aluno ou estagiário, em qualquer situação, quando na função de professor orientador ou preceptor, não fazer comentários que depreciem a profissão ou o local de trabalho. Seguindo, no contexto da relação com alunos e estagiários, é vedado, não é permitido, né, no caso, é vedado aos tecnólogos e técnicos em radiologia, quando na função de diretor de instituição de ensino, coordenador de curso ou supervisor de estágio, disponibilizar campos de estágio em instituições que não tenham o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Então, no campo do trabalho, no campo de estágio, né, no campo de trabalho ali, que o estagiário vai se inserir, é necessário que exista um supervisor das aplicações das técnicas radiológicas.
reconhecidamente dessa forma. Delegar ou estagiar atividades privativas do profissional das técnicas radiológicas sem a sua supervisão direta, que seria o estagiário fazer uma atividade do profissional, mas sem aquele profissional estar supervisionando. Então, isso não é permitido. Delegar atividades ao estagiário que não contribuam para o seu aprendizado profissional. O capítulo 6, das relações com outros profissionais, o tecnólogo, o técnico e auxiliar de radiologia tem a obrigação de adotar uma atitude de solidariedade em consideração a seus colegas, respeitando os padrões da ética profissional e pessoal, indispensáveis à harmonia e à elevação da profissão junto à classe e no conceito da sociedade. As relações do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia com os demais profissionais, no exercício da sua profissão, devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e independência profissional de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do cliente-paciente. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia se obrigam a prestar depoimento compromissado com a verdade em processo administrativo ou judicial sobre fatos que envolvam seus colegas e que tenha conhecimento em razão do ambiente profissional. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia devem observar os limites de sua atividade profissional, desempenhando cada qual sua função em observância ao exame requisitado e ao que lhe for orientado pelo supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Quando investido em função de chefe, coordenador ou supervisor, devem o tecnólogo e técnico em radiologia, em suas relações com colegas, auxiliares e demais funcionários, pautar sua conduta pelas normas do presente Código, exigindo deles igualmente fiel observância aos preceitos éticos. Então, um profissional que ele se torne de alguma forma coordenador de uma equipe com outros profissionais, ele precisa respeitar o código e ali trabalhar numa postura de exigir que aquela equipe também faça cumprir os preceitos éticos do código. Bom, por hoje vamos até aqui no código, daremos continuidade na próxima aula. Aqui estão as referências do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, as referências utilizadas. Se cuidem e quem conseguir participar do encontro online, a gente pode conversar, explorar a temática, tirar dúvidas, mas quem não conseguir, eu reforço que eu estou à disposição pelo WhatsApp ou pelo e-mail para trocarmos informações e acolhermos as dúvidas e tentar saná-las. Até mais!